Olá, pessoal! Está começando mais um programa Amor Infinito e hoje recebo o grupo Caritatem, um grupo de voluntários que vem realizando ações e campanhas em Dourados desde 2012. O grupo é formado por universitários e recém-formados. Hoje a Ana Carla está aqui, a Juliane e a Sarana para contar um pouco mais sobre a sua história. Agora vamos para um breve intervalo e conheceremos nossos apoiadores. Gostaria de agradecer ao Kenji do Posto Shiro, ao Moacir da Moper Materiais e Acabamentos e ao Vinícius da Sapataria. Muito obrigada! Estamos de volta com o programa Amor Infinito. Gostaria de agradecer a presença da Ana Carla, da Juliane, da Sarana. Obrigada por terem vindo aqui. Eu acho que nós que devemos agradecer a oportunidade por essa abertura aqui no seu programa. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Obrigada. O Caritatem é um grupo que realiza várias ações diversificadas. São arrecadações de brinquedo para as crianças, leite para o asilo, eles fazem doações de sangue. Ana, conta para nós um pouco mais sobre esse trabalho de vocês. Como que vocês realizam essas campanhas? Bom, o grupo, normalmente as entidades de Dourados procuram o grupo. Ou então a gente, em alguma das campanhas, conheceu uma outra realidade de um outro bairro, uma nova realidade, e aí a gente faz uma reunião e verifica se a gente vai beneficiar ou não aquela realidade, aquele bairro, aquela entidade. De que forma as pessoas podem colaborar com vocês? Tem bastante meios. Por meio de doações em espécie, por meio de espécie que eu falo, dinheiro, brinquedos. Varia de acordo com a necessidade da campanha. Vou dar um exemplo. A campanha dos Dias das Crianças. Qual que é o objetivo do Caritatem? É arrecadar livros infantis, brinquedos, doces, aqueles bala, pirulito, brinquedos e roupas. Certo. E de que forma mais ativa as pessoas poderiam participar? Por exemplo, eu gostaria de ser uma voluntária do Caritatem, Eu queria ir para as campanhas com vocês, participar da arrecadação. O que eu preciso fazer? Qual que é o pré-requisito? Ser gente. É muito simples. Nós temos um grupo, nós temos a página no Facebook. E normalmente a população conhece, tem acesso a gente. Ou de amigo para amigo, que é o caso da Sara e da Ju, ou por meio da página do Caritatem. As pessoas pegam, conversam com a gente por meio de mensagem, a gente entra em contato, conversa com a pessoa, pra gente conhecer um pouco mais a pessoa. E aí a gente utiliza da tecnologia. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente se reúne para poder firmar alguns pontos. Por exemplo, quem são as entidades beneficiadas? Quando vai ser a campanha? Mas qualquer pessoa da sociedade pode fazer parte. Pode participar. E com relação à idade, qual que é a média de idade das pessoas que participam do grupo? Como que é? Vocês arrecadam só universitários? Não. A gente tem criança, que nem minha sobrinha. Minha sobrinha nasceu dentro do Caritatem, 1 ano. Mas a média varia em torno do quê? Uns 12 anos. É porque assim, a gente dá preferência para um pouco maior de idade, até porque tem algumas realidades que a criança, psicologicamente falando, não está preparado. Mas a gente tem integrantes de 12, tem integrantes de 14, aí de 16, aí depois de 18 para cima, até uma média de uns 30 anos, 35 anos. Aí tem também os mais velhos, por exemplo, pai, mãe que gostou da ideia e participa. Então, na verdade, a gente não tem idade. Quer fazer o bem, faça. Mas é legal comentar assim da questão da idade, porque às vezes você chega criança, nossa, eu tenho 10 anos, vai ter ninguém na minha idade, como que eu vou me adequar, como que eu vou participar desse grupo, Você falou, sua sobrinha de 2 anos tá participando. Como que é o trabalho dela? Você leva ela na campanha? Então,
A Cecília a gente ainda não teve oportunidade de colocar. Por exemplo, a gente trabalha com ela em casa. Ela ajuda a separar os brinquedos, ela ajuda, a gente fala, Cecília, leva pra titia naquele monte. Aí ela leva no monte, por exemplo. Aí separa, põe no monte onde tá os ursinhos que tem que ser lavados e higienizados para doação. A Cecília vai lá e coloca. Mas a gente fala que ela nasceu porque, por exemplo, quando minha irmã estava grávida, com uma barriga enorme, a Aline participava das campanhas e, de forma indireta, a Cecília também. Já estava lá ajudando, que bacana. Ju, a Ana falou da questão psicológica, né? Que tem algumas situações que são bem fortes, bem marcantes para alguma faixa etária, né, das crianças. De que maneira você acha que levar os pequenos para ajudar poderia colaborar para o crescimento delas? Não existe idade para fazer caridade, para doar amor ao próximo, e é imprescindível a participação das crianças, porque, querendo ou não, ela tem uma outra visão de mundo, uma outra... Por exemplo, em algumas campanhas, a gente se choca com a realidade que existe em Dourados, e muitas vezes a gente não imagina que aqui tem favela, que aqui tem pessoas que não têm o básico em casa. É uma outra visão, e isso faz com que as crianças pensam, né? Que elas reflitam e queiram sempre fazer o bem ao próximo. Você falou dessa questão, né, de a gente se chocar, se surpreender com essa realidade, que para quem nasceu num lar mais estável, emocional e financeiramente, é difícil acreditar, né? Mas é muito natural esse choque, porque isso demonstra que a gente tem empatia, né? A gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Dentre todas as campanhas, os trabalhos que vocês realizaram, o que você vê assim, que modificou na sua vida? Como você vê a Ju lá atrás e a Ju hoje? O que você... Nossa, eu sou outra pessoa. A Ju de antes era uma pessoa muito egoísta, que tudo era pra mim. Se não fosse da forma como eu queria, não estava bom. E depois dessas campanhas, de outros trabalhos também, eu tenho uma outra visão de mundo. Eu penso no próximo. Eu falo assim, nossa, eu tenho 2 aqui, eu posso dar um para outra pessoa, eu posso dividir o que eu tenho. E, nossa, sou uma pessoa muito melhor, com certeza. Quais as atividades o Caritatem faz, Sarana? Bom, o Caritatem, ele atua em várias categorias, né? Ele pode ajudar desde crianças em lares adotivos até idosos, como a gente faz no lar de idoso aqui em Dourados, né? Especificamente falando, por exemplo, vocês vão numa campanha, vão fazer uma atividade no lar do idoso. Como que é essa atividade, né? Como que se desenvolve essa atividade? Bom, do começo a gente se programa, separa o dia e quais atividades vamos fazer lá, né? No lar do idoso, eu acho que o foco principal é transmitir carinho para eles, né? Que na maioria das vezes são senhores e senhoras que se sentem lá abandonados e esquecidos da sociedade. E o nosso papel principal é transmitir amor para eles, mostrar que eles são importantes e que são lembrados por nós. E o Caritatem faz isso com cada um deles. Acolhe, leva lanche, dá ursinho de pelúcia, eles amam ursinho de pelúcia. E só o fato da gente estar lá demonstrando carinho, mostrando interesse, ouvindo eles contando as histórias que eles têm para contar pra gente, isso já é maravilhoso. E que atividade mais... Por exemplo, você contou do lar do idoso, né? Agora eu queria saber... Vocês visitam as alas infantis nos hospitais? Como que vocês trabalham lá dentro? Como que é o processo para chegar lá? Quem que pode ir? Como que é, Ana? Bom, normalmente a gente já trabalhou 2 vezes. Normalmente foi Dia das Crianças, na ala infantil do Hospital Universitário de Dourados, onde nós elaboramos um ofício à direção do hospital, pedimos autorização para que 10 integrantes do grupo possam fazer essa visita. A visita ela é feita com jaleco, com manga comprida, com luvas, mas aí para não perder aquele momento lúdico, a gente usa trajes de palhaço, nariz, cabelo mais engraçado, uma roupa mais colorida e o uniforme do Caritatem. Aí dentro da ala a gente brinca, faz literalmente palhaçadas, faz com que aquele momento seja deixado de lado, a questão da enfermidade seja deixada de lado e trazendo à criança o espírito que ela tem. Esse espírito alegre, feliz, para cima. Eu acredito que a gente
tira aquele lado sombrio do hospital e traz uma outra realidade, faz voltar a ser criança. Porque às vezes tem algumas crianças lá no HU que elas permanecem um certo tempo lá. Tem criança que nasceu e ficou lá, que já tem 3 anos, 2, 3 anos, ficam por lá. Então, assim, não conhecem essa outra versão, essa de brincar, de ter um lar para ser acolhida, para ser amada. Então, a gente leva um pouquinho, como disse a Sarana, a gente leva esse amor, leva esse momento lúdico, feliz para as crianças, mas tudo de forma certinha, ofício, os trajes de acordo com a realidade do hospital, mas tudo muito feliz. Que bom. E elas têm alguma restrição? Vocês realizam brincadeiras, levam brinquedos? É mais isso? Antes da gente entrar nos quartos, normalmente tem um enfermeiro de plantão. O grupo fica ao redor dele, a gente fala quais são os quartos que têm restrição. Por exemplo, uma restrição de alimento. Olha, não pode comer doce. Então a gente nem inventa naquele quarto algum doce, porque da outra vez a gente levou. Esse quarto, a criança ela tem doença contagiosa. Então às vezes a gente bate na porta, entrega para a mãe, dá um tchauzinho de longe, tudo de acordo com o que o hospital pede. Até porque, embora elas sejam crianças, a gente tem essa ansiedade de poder proporcionar um momento feliz, a gente tem que lembrar que elas estão numa situação delicada. E essa situação ela deve ser respeitada. Eu pergunto isso justamente para saber. Às vezes alguém está em casa, tem interesse em montar um grupo parecido, ou participa, né? Para já não chegar tão inexperiente, né? Ter mais... tá sabendo, né? Dos cuidados necessários em cada situação. É bacana falar disso também, né? Abordar esse assunto. E você falou do asilo, a gente falou das crianças no hospital. E vocês visitam também a APAE de Itaporã, certo? Conta pra nós, Sarana, um pouquinho da experiência na APAE de Itaporã. Bom, a última vez foi a primeira vez que eu fui na APAE, né? O Caritatem já tinha ido algumas vezes, mas essa foi a primeira oportunidade que eu tive de ir conhecer. E o que eu aprendi saindo de lá é que a deficiência não está na criança, não está nas crianças, e sim na gente. Está nos olhos de quem vê. Você chega lá, as crianças são maravilhosas, brincam, dão risada, não se sentem diferentes, se sentem normais. A deficiência está na gente. E um fato que me marcou bastante, que como o Caritatem já tinha ido lá, eles já tinham recebido esse amor do Caritatem, né? E essa segunda vez que a gente foi a vez deles de transmitir. Verdade. Então, do nada, no meio das nossas brincadeiras, eles pararam tudo e as crianças fizeram uma apresentação pra gente, né, Cacau? Que bacana. Nossa, acho que a maioria chorou. Eu que não tinha ido pela primeira vez, era o meu primeiro contato com eles, mas já me senti muito especial de estar ali ajudando e eles transmitindo, né? Mostrando que eles entendem o recado e que se sentem especiais pela gente. Às vezes é só... Eu gosto de pensar assim que não há deficiência, né? É uma dificuldade de comunicação. A Ana disse que tem uma história muito bonita de uma brincadeira lá na APAE. Conta para o pessoal de casa, Ana, por favor. Não, mas foi muito bacana. A primeira vez que a gente foi o ano passado, no Dia das Crianças. E quando nós fomos para lá, são vários tipos de situações. E aí aconteceu um fato que me marcou bastante, que foi um menino que ele era autista. Então todo mundo brincando, porque eles são muito alegres. As crianças de lá são extremamente alegres, felizes, amorosas. Até bolo na boca eu ganhei. Eles são muito amorosos. Mas aí tinha um menino que ele estava mais afastado, aparentemente não tinha nenhuma deficiência física. E aí eu fui questionar a coordenadora Tânia qual era a situação. E ela me explicou que era autismo. Aí eu peguei, fui lá, sentei. Aí eu fiquei tentando conversar com ele. Conversei. E aí ele começou a demonstrar resposta. Aí eu comecei a pegar o narizinho dele, apertava o nariz e fazia bi. Aí ele veio, fez bi no meu. Aí depois ele veio e arrancou meu nariz. Aí ele ficou olhando o nariz. Aí ele veio e colocou de novo. Aí depois eu fiz carinho na mão dele. Aí ele veio e fez carinho na minha mão. E em tese, por ser uma criança com autismo, eu pelo menos, dentro da minha ignorância em relação a essa doença,
Eu fiquei muito feliz porque ele respondeu. Eu sei que tem alguns níveis de autismo, mas foi muito bacana, porque eu dei carinho, ele me deu carinho. E é isso que a Sarana fala. Na verdade, esse preconceito, ele tá nos nossos olhos. Aquelas crianças são perfeitas. Aliás, aquelas crianças são melhores do que a gente, porque o amor que elas dão é de graça. É de graça. Elas vêm, beijam, abraçam, brinca, faz carinho, lembra da gente. O engraçado foi até isso, né, Sara? A gente chegou lá na PAI e eles lembravam da gente, brincavam, interagiam. E é exatamente isso que acontece também no lar do idoso. Porque eles não pedem muito. Eles pedem 5 minutos, 10 minutos do seu tempo que você disponibiliza para doar o amor ao próximo, né? É só isso que eles querem. Às vezes um simples ouvir já faz a diferença. Exatamente. Né? Eles não pedem nada. É só um tempinho, você senta do lado de um idoso e fica conversando com ele, ouvindo as histórias, que são impressionantes. Verdade. Eu falei aqui do simples, a gente tem que atentar que o simples ele não é pouco, né? Ele é o básico. Na verdade, ele faz a diferença. É verdade. Agora vamos para um rápido intervalo, vamos conhecer nossos apoiadores. Queria agradecer novamente ao pessoal do Posto Chiro, Kendi, ao Moacir da Moper. Queria agradecer também ao Vinícius da Sapataria. Muito obrigada de coração. E não saiam daí, que já já retornamos. Estamos de volta com o programa Amor Infinito e hoje estamos aqui com o grupo Caritatem. Caritatem em latim significa faça caridade. Nós sabemos que a caridade tem como objetivo unicamente o bem do próximo e é sobre essa recompensa que eu gostaria de saber. Não como objetivo, mas como reforçador da atividade. Ana, tem alguma história, algum fato marcante, né, de benefício dos próprios voluntários para nos contar? Tem sim. Nós tínhamos um integrante que ele estava com vários problemas dentro de casa. Iniciando uma depressão. E aí ele se sentia muito mal. E aí ele iniciou com o grupo em 2012 nessa campanha de Natal, que foi a que gerou o Caritatem. E aí eu acho que como ele foi conhecendo outras realidades que eram mais graves, né? Ele conseguiu enxergar que tinham pessoas com problemas maiores do que as dele. Ele conseguiu se reerguer. E aí ele começou, fez a diferença na faculdade dele, acabou a depressão, ele perdeu peso, arrumou até uma namorada. Então, eu acho que ele se sentiu tão bem consigo mesmo, conseguindo mudar aquele momento ruim, aquele sentimento ruim, aquela realidade ruim que acontece com outras pessoas, que eu acho que ele conseguiu se reerguer. Ele viu naquilo uma oportunidade de se reerguer. E aí, tanto é que uma das fotos que eu mais gosto do Caritatem é uma que ele tá abraçando a criança. Ele nem viu, porque aquelas fotos espontâneas, sabe? E aí ele tá abraçando a criança e ele tá sorrindo pra criança e a criança tá sorrindo de volta pra ele. Talvez, naquele momento, foi a força que ele precisava para poder crescer, evoluir como pessoa e deixar de lado essa depressão que estava consumindo ele. É aquela questão que nós estávamos falando anteriormente, né? Que vocês contaram, né? Chegam lá fazer uma visita para as crianças e elas retribuem com carinho imenso e vai gravando em vocês. Com relação às campanhas que vocês fazem, é um longo dia de trabalho, né? São vários dias preparando. Sarana, você conta pra gente esse momento, né? Você passa o dia todo trabalhando e aí chega a hora de ir embora. O que passa na sua cabeça? Qual o sentimento que fica? Bom, Carol, eu sou relativamente nova no grupo e participei de poucas campanhas, né? Eu lembro que na minha primeira campanha, até mesmo antes de começar, foi na Casa Criança Feliz, né? E tem aquele medo. Eu não conhecia muito o grupo, tinha aquele medo de fazer alguma coisa errada até, né?
Mas eu passei o dia inteiro com as crianças e foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. E quando eu cheguei em casa, além de muito cansada, porque você trabalha muito, mas você chega cansado, mas com um sorriso tão grande no seu coração, no seu rosto. E é tão gratificante. E eu lembro de pensar assim, nossa, vamos recapitular o meu dia. O que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa boa? O que eu fiz? O que eu dei? O que eu pude ajudar? E é muito bom. Devagarzinho, ó, de campanha em campanha, de dia a dia, isso te deixa lá em cima, isso te faz muito bem. E sem perceber, você recebe muito, né? E compartilha também esse amor. Tem algum pensamento assim que martela vocês ao longo da semana, além desse bem-estar? Algo específico? Eu acho que o mais gratificante depois da campanha é você voltar para casa e lembrar do dia todo, do sorriso de uma criança, você entregando um presente para ela. Que muitas vezes ela passaria o dia das crianças, sem algum brinquedo, ou sei lá, de uma forma diferente. E você vê aquele sorriso estampado no rosto da criança, nossa, muda seu dia completamente, seu mês, muda a sua vida, com certeza. Que bom. A Serana tinha comentado uma coisa, eu queria pegar esse gancho, que é a questão do medo de ir para a campanha, para quem é novo, né? Quais são não só você, mas se vocês souberem de alguma história, né? Existe esse medo, o medo de doar sangue, o medo de não saber conversar, de não saber lidar. Como que os voluntários lidam com isso? O que vocês observam ao longo dos trabalhos? Bom, eu sou uma pessoa totalmente aberta a ajudar, né? Mas uma campanha que eu ainda não consigo é doar sangue. Eu tenho muito medo. Não é preconceito, é medo mesmo. Eu ainda não consigo, quem sabe um dia, né? Mas eu acho que o medo que quem é novo no grupo é que todo mundo que está ali já tem o seu papel dentro do grupo, já sabe o que fazer, já sabe como chegar numa criança, como fazer ela rir. E para quem é novo, isso ainda não tem essa experiência. E o principal medo assim, que eu tinha no começo, primeiro é de dar tudo errado, de eu fazer alguma coisa errada, mas de também não conseguir transmitir o que a gente quer transmitir, o que o grupo quer transmitir. Mas, graças a Deus, todas as campanhas são um sucesso, mesmo que comecem devagarzinho, mas no final explode, o objetivo sempre foi alcançado. A Serana falou da doação de sangue, né, que tem medo e tudo mais. Como que funcionam essas campanhas? Pessoal, além do como funciona, como vocês se organizam, eu quero saber também dessa questão do medo, do preconceito. Bom, as campanhas funcionam assim. Normalmente, a gente opta em fazer a doação de sangue em feriados que a gente sabe que a necessidade é maior. Exemplo, feriado de outubro, que é estendido, o povo, né, gosta de viajar, carnaval, então, Natal. Então, assim, nessas datas festivas, onde aumenta o número de pessoas viajando, consequentemente, o número de acidentes. Então, a gente já se prepara o grupo para fazer doação naquele mês. Ou o próprio Hemocentro, a gente está cadastrado nos nossos e-mails, ele envia para a gente um e-mail falando, olha, por exemplo, esse sábado vai abrir. Então, a gente aproveita essas oportunidades. Quanto à questão do medo, é muito engraçado, porque não é só o medo da agulha, mas alguns preconceitos que estão embutidos. Não sei se... Acredito que esses medos decorra da ignorância. E a ignorância que eu falo é do não saber, né? O desconhecido. Por que acontece? Tem gente que tem medo de ser infectado, porque não sabe que a agulha é diferente, que é tudo esterilizado, tem medo de passar pela entrevista, porque antes tem um circuito que você faz, né? O cadastro, a triagem para ver se você está tudo bem, e a entrevista com o médico, que faz algumas perguntas capciosas. Então, assim, tem pessoas que têm medo de responder, tem medo de furar o dedo para ver a glicemia, tem gente que tem medo dessa possibilidade de ser contaminado, que é totalmente um absurdo. Na verdade, essa ignorância do povo leva a essa falta de doação lá no Hemocentro.
e que ele atende toda a região de Dourados. Existe uma necessidade de doação de sangue lá, porque a gente não atende só Dourados, é Dourados e região. Às vezes, quando falta em Campo Grande, o Hemocentro daqui envia para Campo Grande. Então, assim, esses preconceitos decorrentes desse desconhecimento faz com que as pessoas deixem de contribuir, de fazer a sua parte. E aí o Caritatem está aqui para isso. A gente faz correntes de WhatsApp, a gente faz posts no Facebook, na nossa página no Facebook, com essa finalidade de demonstrar que é possível doar, que não vai te acontecer nenhum mal, que na verdade você só tem benefícios em decorrência dessa doação de sangue. De conscientizar as pessoas o quanto a população precisa de doação de sangue. Certo, certo. Para quem tem dúvidas, né, de se pode ou se não pode doar, na página do Caritatem tem as informações, assim como no próprio Hemocentro, né? Isso. Certo. E falando também um pouco mais do preconceito, né, do medo, não tá só o que eu vou fazer, será que eu vou fazer errado? Ou, ai meu Deus, o que vai acontecer com essa agulha, né? Quais outras situações que esse medo aparece? Em relação dos integrantes, em especial um medo meu, é que quando a gente fixa uma campanha, a gente se compromete com aquela entidade, com aquele bairro, com aquelas pessoas que seriam beneficiadas. E normalmente, como toda campanha, ela começa devagar, como a Sarana falou. E aí ela é como se fosse uma locomotiva e vai adquirindo velocidade, velocidade, velocidade e atinge o que a gente quer. Então, comigo, é o medo de não dar conta, por exemplo, Dia das Crianças, de não dar conta de arrecadar e ter que olhar para uma criança e falar, olha, não tem. E isso me corta o coração dessa possibilidade. Lógico, o grupo inteiro trabalha dentro do que a gente consegue, né? A gente não vai fazer algo extremamente grandioso para não alcançar. Mas esse receio, eu acho que existe nos nossos corações, né? De, será que a gente vai conseguir arrecadar a tempo? Será que a gente vai conseguir transmitir? Porque o Caritatem, ele tem 3 objetivos, o Caritatem. Então, a gente tem, a primeira que seria esse fazer o bem ao próximo, né? Contribuir com a sociedade de forma efetiva. O segundo seria a questão de trazer aos integrantes esse senso de realidade, porque graças a Deus a gente se encontra em lares estruturados, a maioria é universitário, quem não é universitário é recém-formado, se não é recém-formado está numa escola particular, então é uma realidade boa. Então, assim, trazer esse senso de realidade, ver que existem pessoas que passam fome em Dourados. Existem pais que trabalham o ano inteiro e que quando vai chegar o Dia das Crianças e o Natal, não vai ter condições de dar um presente para o filho. E é por maldade? Não. É porque ele não tem essa capacidade financeira. E é por falta de trabalho? Não, trabalhou bastante. Então, assim, e o terceiro é a questão de plantar essa sementinha, esse espírito caridoso na sociedade. Então, eu, em especial, eu tenho esse medo de a gente não conseguir atingir esses 3 objetivos. Ou falhar na distribuição de brinquedos, ou falhar de, por exemplo, não ter trago essa realidade para um integrante, para ele se conscientizar e ver como ele é abençoado. E, por fim, essa questão da sociedade. Tanto é que os pontos que a gente trabalha como arrecadação são todos órgãos públicos, locais acessíveis. A gente utiliza os meios sociais, né? Essas páginas de Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente usa esses meios para disseminar entre a população. Porque esse é um trabalho inicialmente do Caritatem, mas que o Caritatem não alcança sem a ajuda da população. Então, eu acredito assim que esse medo de não conseguir atingir esse objetivo é o que me atinge. E aí, em relação da sociedade frente às campanhas, vou dar um exemplo de um integrante. Tem pavor de ir no lar de idoso. De olhar que é uma realidade. Eles fazem o máximo que eles podem, de acordo com a verba que eles têm, dentro da realidade financeira deles, eles fazem o máximo. Mas a gente tem consciência que não é suficiente. Embora os enfermeiros sejam atenciosos, é um número pequeno. Não vai ter como chegar e falar assim, oi, como que você tá? Como foi o seu dia? Não, essa... E o Caritatem vem para suprir. Exato. E aí, por que acontece? Tem integrante que tem medo de ir. Assim como muita gente da sociedade, né, da sociedade douradense, também tem medo. Porque vamos falar a verdade, lidar com um problema de frente.
Você vai ver idosos que vão estar debilitados, tem os acamados que não saem da cama. Nós temos idosos lá que tomam mamadeira. Então, são realidades que chocam a sociedade. E, às vezes, é difícil você falar para uma pessoa, vamos lá, vou impor essa situação, olha, vai, enfrenta seu medo. Porque a gente não tem conhecimento da realidade dentro da casa daquela pessoa. Tanto é que a gente não força no Caritátem. Se a pessoa não está à vontade, não, tudo bem, vamos para a próxima campanha. Certo. Mas esses medos atingem tanto integrantes quanto a sociedade, com essas pessoas que estão contextualizadas ali. E muitas vezes as pessoas têm medo porque elas nunca fizeram uma visita. Às vezes você acha que, nossa, meu Deus. E às vezes não, é uma coisa normal, sai naturalmente e só faz o bem, né? Vale a pena experienciar. Vale a pena. Então, com medo ou sem medo. Com medo ou sem medo. O que importa é tentar. Falando nisso, a Camila, que é uma integrante do Caritátem, não pôde estar aqui hoje. Então ela mandou uma mensagem para nós, contando sobre sua experiência no Lar do Idoso e também deixando um convite para nós, para participarmos da campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças 2015. A Ana vai explicar para nós como que a gente pode ajudar, mas primeiro vamos assistir o vídeo. Oi, tudo bom? Então, eu vim falar um pouquinho da minha experiência no Caritátem. Estou no Caritátem desde que foi fundado, participo de todas as campanhas, desde a primeira campanha que foi de Natal. E uma das campanhas que mais mexe comigo é quando a gente vai no Lar do Idoso. Lá a gente aprende muitas coisas, é uma troca de experiência maravilhosa, tem experiências boas, experiências ruins. Às vezes a gente fica olhando, nossa, umas pessoas com tanta idade já viveram tanto e hoje em dia passam necessidades. E a gente vai lá também, a experiência boa, é bom a troca de carinho, a troca de sorriso, a troca de experiência. É uma coisa assim, muito gratificante. Então, quero deixar aqui o convite para vocês. Venham participar, nos ajudem nessa campanha no Dia das Crianças. Dê um sorriso, coloque um sorriso no rosto dessas crianças. Teremos várias instituições, então coloque, nos ajude a dar um sorriso de esperança, um sorriso de alegria para cada uma dessas crianças. Ana, como que as pessoas podem ajudar com a campanha? Bom, como nós já falamos anteriormente, a finalidade dessa campanha é arrecadar livros infantis, brinquedos, podendo ser usados ou novos, roupas e doces. Então, se você está em casa com aquele urso lá guardado do ex-namorado, da filha, então aproveita essa oportunidade, faz essa doação nos pontos de arrecadação que eu já vou mencionar. Você pode ficar despreocupada, mas está sujinho. Não se preocupe, o Caritátem vai higienizar todos os ursos, todos os brinquedos que forem usados para deixá-los aptos à doação. Nós temos alguns pontos de arrecadação. Nós temos como caixas localizadas no Ministério Público Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, no PROCON e, por fim, na Cooperativa de Crédito Sicoob. Então, e se você quiser fazer alguma contribuição pecuniária, você pode procurar a gente na página do Facebook, está escrito Caritatem, Caripatem, dá uma curtida, aproveita, e conversa com a gente por mensagem. Ou então você pode entrar em contato por meio do telefone 3032 4050 e falar que é do Caritatem. Certo, muito obrigada, Ana. Bom, meninas, muito obrigada. Queria agradecer de coração a presença de vocês aqui. Bate-papo incrível, adorei conhecer o Caritátem. Obrigada a você, Carol. É um prazer participar do Caritátem, é um prazer falar com vocês hoje. E eu queria deixar o convite para todo mundo que queira participar, que queira doar, que queira fazer o bem, que venha com a gente, que vai ser muito bem feito, bem aceito. Nós aqui agradecemos o convite e convido você a participar conosco das nossas campanhas, nossas atividades no decorrer desse mês de outubro. Pode deixar, estarei lá. Eu também reforço o convite da Ju. Eu acho que seria muito bacana você fazer parte do grupo, não só a Carol, mas como qualquer um que queira fazer parte, porque o Caritátem é uma família, está aberta. Então, quanto mais pessoas querendo fazer caridade, eu acho que Dourado só tem a ganhar. Então, faça você parte do Caritátem. Toda a população está convidada. Faremos com toda certeza. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui hoje, por termos a oportunidade de fazer o bem aos nossos irmãos
E também queria agradecer mais uma vez aos colaboradores, ao Kendi do Postoshiro, ao Moacir da Moper, ao Vinícius da Sapataria. Gente, muito obrigada. Sem vocês, nós não estaríamos aqui hoje divulgando esse trabalho maravilhoso. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.